Bem-vindos ao podcast Na Mesa com Dani. Eu sou colunista do Bom Gourmet e estou aqui com um convidado muito especial. Hoje veio diretamente de São Paulo. Olha, gente, já almocei com essa pessoa hoje. É um aprendizado, eu acho que vocês vão curtir, então fiquem até o final. Eu tô com o Edrey Momo, um empresário muito renomado. Já ganhou até prêmio, né, de melhor restaurateur pela Veja. 2 vezes você me contou. Maravilhoso, Edrey, prazer, muito obrigado de você ter aceito o meu convite. Eu tô muito feliz de estar recebendo você aqui hoje. Imagina, muito obrigado. Que bom que deu certo, né? Que Estava bom que deu bastante tempo certo. falando disso. Aí criei coragem para vir aqui para Curitiba. Adorei, adorei. Vamos lá. Inclusive, já conversamos muito. Eu já fiquei sabendo muito da sua vida, já pesquisei e eu acho que você tem muita coisa para contar pra gente. Tanto que parece que você está escrevendo até um livro, é isso? Exatamente. Me conte o que é, sobre o que é o livro? Então, eu já plantei uma árvore, já tive filho, né? E acho que está faltando o livro para zerar Completar a o vida, ciclo. né? Então, aí eu resolvi escrever um livro porque tem pouca literatura, pelo menos eu busquei bastante. Tem um pouco de coisa fora, mas assim, eu procurei bastante coisa aqui no Brasil e tem muito pouco sobre gestão de restaurante, né? Eu acho que basicamente é isso que vai tratar o livro, né? Óbvio que eu vou falar de restaurante, mas assim, eu vejo muito livro de gastronomia, mas que está falando de receita, está falando de ingrediente, está falando eventualmente de uma biografia de alguém, mas pouco sobre as histórias, né, que acontecem dentro de um restaurante, Você acha né? que é por que acontece isso? Você acha que as pessoas não compartilham os seus, não Eu querem de acho que repente não. guardar pra si? Eu acho que pode ser isso, uma parte. O mercado está mudado um pouco, né? É. Eu acho que num primeiro momento, antigamente, vamos dizer assim, a gente aprendia alguma coisa e não contava para ninguém, não compartilhava, né? O mercado era muito mais. A gente enxergava os outros restaurantes como concorrentes, né? Concorrentes, todo mundo. Então, mas eu acho que isso mudou bastante nos últimos tempos. Eu acho que as pessoas estão compartilhando mais coisas, tem rede social, tem uma série de outras coisas que aí acaba formando uma teia de informação um pouco diferente, né? Mas mesmo assim, eu sinto falta de uma literatura, sabe? As pessoas estão um pouco de preguiça de ler ultimamente, né? Os áudios e podcasts e coisas têm que durar muito rápido. Então, assim, eu acho que escrever um livro é uma coisa que é para ficar, entendeu? Então, assim, eu parei para escrever, estou escrevendo, devo terminar até o meio desse ano. E eu conto as histórias que aconteceram comigo e o aprendizado que eu tive com essas histórias, né? Algumas histórias, porque se eu fosse contar tudo ia virar uma Barça. Porque são muitos anos, enfim, e aconteceram várias coisas. Um restaurante, para quem já tem ou quem quer ter, aprenda que cada dia acontece uma coisa, né? 35 anos de profissão. Basicamente Você isso. sempre trabalhou com restaurante? Eu só trabalhei com restaurante. Só com Diferente. restaurante. Mas também te colocaram em um, né? Vamos contar um Exato. pouco da tua história, então, para as pessoas que não te conhecem, que devem ser poucas. Não, Mas imagina. o Edrey começou numa pizzaria que era da família. O pai Exato. dele falou, agora vai trabalhar, rapaz. E era 1900, pizzaria, uma pizzaria que veio da família. Conta o nome também pra gente. Tá, é simples, eu vou tentar ser rápido. A pizzaria começou com um devaneio do meu pai, vamos dizer assim, né? Uma brincadeira que ele fazia no sítio. A gente tem um sítio até hoje, em Juquitiba, pertinho de São Paulo, que tem um forninho que ele mesmo fez, e ele fazia uma pizza no sítio, que chamava os amigos, as pessoas comiam e adoravam. E como quase todos os negócios que começam em gastronomia, começam assim: você não abre um restaurante, você faz tão bem tal coisa, né? Você faz um Sim. bolo, você tem a receita da sua avó, você tem alguma coisa. E a pizzaria começou assim, porque meu pai fazia essa pizza, a pizza era legal, e etc. E os amigos dando aquela força para ele. E aí, por sorte, meu pai tem de herança, eu tinha de herança, um imóvel na Vila Mariana, que tinha sido construído pelo avô dele, meu bisavô, na década de 20, 1900 e alguma coisinha. E esse galpão ficou vago. Ele tinha sido uma fábrica de transformador de bonde, depois virou uma fábrica de estopa, e por último era uma serralheria. E esse inquilino do galpão resolveu sair. E meu pai ficou na dúvida. Meu pai era maestro e ele ficou super confuso entre montar uma pizzaria ou fazer um estúdio de música. Sim. Porque ele fazia muito casamento, aquelas coisas todas, e ele, graças a Deus, optou pela pizza. Pizzaria. Porque de Que música. contou o resto da história da família daí. E de música eu sou péssimo, enfim. E aí, enfim, ele abriu a pizzaria na louca, assim, tipo, uma coisa muito amadora no começo. Sim. Tem uma história ótima no começo, que no primeiro dia, tipo, a gente
Abriu no dia 1º de maio, por acaso, porque no dia antes tinha feito um aniversário para um amigo do meu pai lá, que tinha. Aí meu pai testou as coisas, falou: tá tudo funcionando. Bora. Senta meu pai com a minha mãe no fim da noite. Correu tudo bem? Correu. Vamos abrir então amanhã? Vamos abrir amanhã. Aí no dia 1º de maio, vai lá, abre a porta. E ok, aí teve muita gente, já estava alguns meses de obras, os vizinhos querendo saber o que ia acontecer, e quando abriu uma pizzaria que é a melhor pizzaria da rua, porque é a única, a gente abriu. O pessoal foi conhecer. E foi todo mundo, assim, tipo todo mundo. E aí daqui a pouco, dá umas 9 horas da noite, eu tenho uma porta de rolo de ferro na frente, assim, um galpão antigo, aí vejo meu pai fechando a porta. Todo mundo correndo lá dentro. O que aconteceu, pai? Não, acabou a farinha, acabou a farinha. Acabou a farinha. Acabou a farinha às 9 da noite, entendeu? Quer dizer, uma coisa que não tinha menor. E aí foram contar quantas pizzas a gente tinha feito, e foram 17 pizzas. Só pra você ter uma ideia, 1 quilo de farinha faz 4 pizzas, vamos dizer assim. Ele não comprou então tinha farinha. 5 quilos de farinha numa inauguração de uma pizzaria. Então, assim. Graças a Deus não tinha Instagram nem nada do jeito que ninguém sabe se a gente não conta essa história. Mas é uma história ótima, né? Mas é isso, quer dizer, abriu. Isso foi em 1983, né? Nossa, faz muito tempo. Vai fazer 41 anos. Não tinha o seu livro ainda. Exato. Talvez seja isso. E aí você ingressou nisso em que ano? Na pizzaria? Então, aí quando eu fiz 18 anos, 19, estava meio naquela vida perdida de cursinho, presta vestibular, serve o exército, etc. Eu queria fazer veterinária e no fim não tinha passado na primeira tentativa. Fiquei para fazer uma segunda, mas meu pai chegou e falou: não, para de perder tempo, vai cuidar da pizzaria, é um negócio, entendeu? Então, ele me deu a chave, assim, tipo, vai. E eu fui. E aprendi muito ali com o Maciel, que hoje é nosso sócio, mas era o gerente da época, que no primeiro momento teve um susto quando o filho do dono veio, né? Jovem, né? Vai ocupar meu lugar, sem talvez. experiência. Né? Então a gente discutiu muito, né? Brigou muito. Mas o Marcel hoje é quase um irmão, assim, para mim, né? Então, depois acabou virando sócio, a pizzaria cresceu, enfim, a gente acabou ficando amigo, junto, né? E ele descobriu eu descobri que eu podia contar com ele comigo, então a gente meio se complementava. Ele era mais operação, eu era mais, sei lá, expansão, estratégia, entendeu? Uma coisa que... E a gente foi crescendo, foi legal, sim. Quantas pizzarias são hoje? Hoje são 8 lojas, né, unidades abertas para o público. A gente tem mais 3 dark kitchens para dar um suporte nas lojas que tem maior delivery. Tem mais uma outra que está vindo agora, a gente assinou um contrato essa semana, que vai mais um delivery. Enfim, está crescendo, a gente cresce organicamente, entendeu? Não tem Sim. nenhuma alavancagem bancária, não tem investidor, enfim, uma empresa familiar, super conservadora dentro de um processo cuidadoso de crescimento, né? Então, assim, tá indo, né? E você, depois dessa experiência com a pizzaria, Então... encontrou uma outra pessoa e abriu um outro negócio, que é o negócio que você toca hoje, que é o Tasca da Esquina. Que já tem 11 anos. 12 anos. E como então, é que foi você conhecer esse sócio novo, português, enfim? Então, a história é interessante pelo seguinte, a pizzaria obviamente foi crescendo. E você deixa de ser dono de restaurante e passa a ser empresário, gestor de uma empresa, como outra qualquer. Né? Então você vai sendo empurrado por uma área administrativa que é diferente de estar no dia a dia de um restaurante, receber cliente, ver a operação, que é o que eu chamo de chão de fábrica. Né? Então eu saí do chão de fábrica, que a gente trabalhava mesmo à noite, carregava bandeja, recebia cliente à noite, cuidava de espera, fazia entrega, tudo. E a empresa foi crescendo e você vai sendo empurrado a sair desta área que tem menos, como é que eu vou dizer assim, menos importância em uma determinada escala, que você pode substituir por alguém para ir para a parte estratégica de gestão, uma coisa mais administrativa. E foi o que aconteceu comigo. Eu me vi em um determinado momento atrás de uma mesa de escritório, olhando para uma tela no computador, que são coisas que eu tenho um pouco de aversão, não gosto, não quero. E eu cheguei à conclusão que eu falei, não quero mais isso para mim. E tomei uma decisão de sair da empresa, sair no sentido de gestão, eu continuo sócio, claro. Meu pai ficou uns 2 anos sem falar comigo quando eu fiz esse movimento, porque ele entendia que a pizzaria podia sofrer
pela minha ausência, que era uma mentira, porque obviamente tem gente competente lá até hoje. Meu irmão hoje é o que cuida, e o Maciel estava lá também na época. E eu saí e fui procurar o que fazer. Que foi, aí uma amiga me apresentou o Vitor Sobral, que é meu sócio, que tem um restaurante em Portugal e queria ter um restaurante em São Paulo. E ela me apresentou e falou: você não quer conversar com o Vitor? Ele vem sempre no Brasil, ele quer ter um restaurante em São Paulo, não sei o que lá, você já tem um monte de coisa. Eu tinha bar na época, eu tinha mais um monte de coisa junto. Você teve outros empreendimentos nesse meio tempo. Sim. Fui fazendo outras coisas paralelamente à pizzaria, né? Muito mais por diversão e eventualmente porque a oportunidade surgiu uma coisa aqui. Então a gente tinha comprado um negócio que era para ser uma pizzaria e acabou não virando pizzaria, o negócio ficou ruim, aí eu arrumei um sócio para montar um bar, acabei ficando sócio, eu troquei o negócio pela cota. Então assim, tinha algumas coisinhas além. E aí a Reila me apresentou o Vitor e falou: a conversa com ele. Então a gente teve um papo assim, de 15 minutos em São Paulo, numa passagem dele. E falamos sobre atendimento, preço, funcionário, fornecedor e, sei lá, ambiente. Eu falei, não, enfim. 5 coisinhas. O que você acha de funcionário? Os funcionários têm que ser igual família, eu trato assim, eles têm que estar protegidos dentro da tua empresa. Eu acho que tem um vínculo importante, porque é um tipo de trabalho que você fica muito tempo junto com a pessoa, né? Quer dizer, e tem uma interação complexa, porque ela está fazendo atendimento, enfim. Fornecedor, fornecedor tem que ser parceiro, tem que ser uma coisa que se ele precisar de ajuda, a gente tem que estar aí para ajudar. Quando a gente precisa de ajuda, ele tem que estar. Não é só preço, né? Não é só uma coisa matemática. Faltar produto, ele vai ser o primeiro a te trazer, enfim, parceria, tá? Ambiente, ambiente tem que ser descolado, despojado, não pode ser muito, muito formal, um ambiente muito... Eu era dono de pizzaria, de bar, né? Para mim não fazia sentido os restaurantes portugueses que tinham em São Paulo, muito formais, né? Toalha, tapete, quadros caríssimos, a louça. Que é outro tipo de restaurante. Eu acho chato, né? Eu fico com medo de ficar no restaurante se eu quebrar alguma coisa, sabe? Então, assim, eu gosto dos ambientes mais despojados, esse tipo de coisa. Preço. O preço tem que ser o mais perto do justo. Não dá... E tem muito negócio que quer ganhar muito no curto prazo, tem muito negócio que não faz conta de preço. Tentar achar o justo, enfim. E aí a gente falou e tinha um alinhamento conceitual muito parecido. Sim. Nisso tudo, né? E aí ele falou: o meu restaurante é assim. E a minha referência de restaurante português era Antiquários e Bela Sintra, na época. Restaurantes muito formais, caríssimos, chatos no meu ponto de vista, tá? Nada contra. Porque não era uma coisa que você queria ter. Eu não posso rir, né? No restaurante, sabe? Tem que ir mais arrumado, sabe? Então, assim, não é a minha cara, não jamais faria algo assim. Porque também o restaurante reflete muito a personalidade da pessoa, né? Não adianta tentar ser muito diferente daquilo que você é, né? Na hora que você reproduz algo... É uma essência, né? Tá lá sua essência, seus valores estão nesse negócio. E aí fui para Portugal para ver o que era a Tasca. E cheguei na Tasca, a comida era espetacular, num ambiente extremamente informal. Se surpreendeu? Me surpreendeu. Tem em São Paulo, na verdade, é um lugar muito... Não é parecido, mas tem um pouco do estilo, que é o Espírito Santo. É um bar português... Enfim, que me lembrou um pouco esse lugar que eu frequentava. E aí eu, apesar de não comer bacalhau e tenho amigos portugueses que eu zoava muito com piada de português. Você não come bacalhau ainda? Não, hoje eu como, confesso. Tá. Eu também não comia, mas é que eu não comia a receita certa. Então, minha avó... Tem receita que eu gosto? Minha avó fazia um bacalhau no modelo italiano horroroso. Que era uma lasca? De forno, meio lascado, horrível. seco. Eu não gosto também. Com batata, parecia que eu tava comendo... Nunca gostei daquilo. Eu gosto de posta de bacalhau, é uma delícia. Então, parecia que eu tava comendo um Exatamente. Pedaço de sal duro. Era o que eu também não gostava de bacalhau, porque era sempre aqueles lascas horrorosas, seca, né? Porque resseca no forno, não tem... Gente, quando eu comi a primeira posta de bacalhau, que nem foi no Brasil, falei, isso é muito bom. Falei, não, eu gosto de bacalhau, só não gosto daquele bacalhau que me davam quando eu era pequena. Exato. Você fica com essa memória afetiva da comida, né? Quer dizer assim. E então, hoje em dia você serve bacalhau no Tasca? Não tem? Claro. Tem? Claro. E como? Entre os pratos que tem lá, o que mais sai? Como
Como é que é? Bacalhau, né? Infelizmente. Ainda é associado muito. Muito. Isso é uma briga um pouco que eu tenho, assim, de conceito de... Porque assim, a gente fala, por exemplo, você vai pro exterior, o que é Brasil? Pergunta para um gringo. Feijoada, samba, carnaval, mulher pelada, sei lá. Bunda de fora. É isso. E o Brasil não é isso. Não. Portugal não é bacalhau. O Japão não é sushi, sashimi. Entendeu? Então, assim, eu gosto de desafiar, e desafiar não, né? Mas eu gosto de provocar o cliente a experimentar outras coisas que são um pouco mais a realidade das pessoas, né? Por exemplo, eu tive um restaurante japonês e era um izakaya, que não tinha nem sushi nem sashimi. Eu estava talvez um pouquinho adiantado no tempo, enfim, aquele negócio acabou não rodando como a gente gostaria, mas enfim. O que eu queria dizer com isso? Que no Japão, o sushi e sashimi não se come com a frequência que a gente imagina. E o brasileiro quer dizer, a gente aqui, né, não vou dizer que é o brasileiro, mas as pessoas acham que aquilo é a comida japonesa, né? E com o bacalhau é a mesma coisa. Os portugueses comem bacalhau na Páscoa, no Natal, entendeu? Assim, não é a comida do dia a dia. Não é a comida normal, né? Mas tem que ter no restaurante. A gente tem porque está muito associado. Mas a gente briga bastante para, entendeu? Experimentam frutos do mar em bacalhau. Em Portugal são incríveis, entendeu? O porco em Portugal é incrível, entendeu? Então, assim, tem os arrozes, tem um monte de coisa, né? Então, assim, a gente tenta introduzir isso aos pouquinhos, mas ainda é o bacalhau. É o prato que mais sai lá. A gente tem o bacalhau ao forno, né? Que é uma posta de bacalhau com batata e cebola, que é o que mais sai, junto com a dupla de bacalhau, que vai uma posta menor com uma porção de bacalhau à brás também. Inclusive eu que inventei essa história, porque as pessoas ficavam sempre na dúvida. Eu estava atendendo a mesa, mas qual que eu como? Aí eu inventei e falei assim, vamos botar meio e meio? Cara, isso é uma pegada que... E não tem nada a ver com o outro. Que a pessoa tem que estar prestando atenção no que o cliente quer, né? Não tenho dúvida. Eu apanhei muito, na verdade, assim no começo, porque eu tinha que seguir um pouco o padrão português que o Vitor exigia. Que veio trazido do restaurante original lá. E essa adaptação foi muito difícil num primeiro momento, né? Porque o brasileiro... Até porque você tem outro ritmo, né? Enfim. O que acontece muito em Portugal? Bacalhau se come com um carboidrato. Ou é batata, ou é arroz, ou é outra coisa. E acabou. Nunca se come com dois. E aqui... Se você servir sem batata, sem arroz, não dá? Pois, eu servia o lombo de bacalhau com batata. E quando tinha um pedido de arroz, o Vitor dizia, não vou servir, ninguém vai comer meu bacalhau com arroz. Falei, Vitor, mas o cliente quer. Então assim, eu brigava muito com ele por conta disso. E você conseguiu mudar isso? Não, tem, lógico. Não, porque esse também é um negócio. Mas entendeu? É que tem chefe que não muda, né? Não, tem chefe que não muda, mas aí também o chefe tem que entender que o mercado também pode. Não, é óbvio que, por exemplo, não é para ele mudar a receita, entende? Porque eu acredito que a receita de um chefe é quase uma composição de uma música. Aí eu quero lá trocar umas notas, eu desafino toda a música. Então, assim, eu acho isso errado. Eu exigir, ou sei lá. O prato é esse. Mas aí também o público pode dizer, porra, essa música tá um pouco desafinada. A maioria tá achando desafinado. Ou tá cantando no tom errado, entendeu? E aí você pode adaptar. E aí você fala, poxa, deixa eu melhorar essa música. Acho que dá para botar mais um instrumento aqui, ou mudar uma nota aqui, botar um baixo aqui, entendeu? E ok. Então, assim, é óbvio que... E eu acho uma burrada em bom português o cara ficar insistindo eventualmente em alguma coisa que não tá funcionando. Porque é um negócio, né? Até, por exemplo, eu brincava muito que os chefes têm mania de querer tudo do bom e do melhor. Claro, você pega só ingredientes 100%. Não dá erro. Ótimo, etc, etc. Óbvio que tem gente que erra mesmo assim, né? Sim. Mas também o chefe inteligente é aquilo que consegue transformar produtos medianos em coisas boas. Você gostou da língua hoje? Tava ótimo. Não é? Levei ele pra comer uma língua. Pois é. Aí você fala assim, poxa, tem sentido? Tem. Se é bom para o negócio, vamos em frente. Né? Não dá para você cravar
Né? Porque às vezes, se você fizer a ficha técnica do prato e aplicar a margem que tem que ter, o produto fica fora do mercado. Eu não vou pagar R$ 400 para comer um prato de bacalhau. Sim. Entendeu? Então, qual que é o ajuste que eu posso fazer? Né? E é aí que entra o papel do chefe. É entender ali o que dá para fazer para deixar aquele prato. Senão, ele só pega, né, tudo do bom e do melhor, põe em cima do outro. Não é fácil. Enfim, o Vitor, graças a Deus, é um chefe... e a gente tem uma inteligência muito grande no cardápio também, com a questão de desperdício, reaproveitamento, essa coisa toda. Então, a Tasca consegue praticar preços bem honestos nos pratos, né? Eu às vezes até... Você acha isso muito importante? Eu acho. E defendo a tese, sabe? Eu acho que você tem que ganhar no longo prazo, né? Tanto que a Tasca vai fazer 12 anos, entende? A pizzaria 40. E ela sempre teve bem assim? Não, você teve um problema na pandemia, né? Bom, pandemia foi ruim para todo mundo, né? Quem não Obviamente. teve problema, né? Obviamente. Mas você acha que foi o período mais crítico do Tasca, foi pandemia? Foi, tem dúvida. Como que você conseguiu driblar essa parte? Então, que na verdade a Tasca tinha crescido, produziu alguns filhotes, algumas marcas, outras marcas da esquina a gente teve. E a gente estava muito alavancado na pandemia. E como foi uma coisa um pouco abrupta, né? Quer dizer assim, a ordem veio assim, tipo, fecha. E não existia nenhum planejamento para nada, né? Eu dei uma entrevista para a CNN, acho, que ficou até famosa porque rodou bastante o Brasil, porque eu choro na frente das câmeras. Porque a pessoa me pergunta: o que você vai fazer agora? Eu falei: cara, eu não sei. Eu não quero saber se o governo é de esquerda ou de direita. Eu sei que eu não posso mandar meus funcionários para casa. 90% dos meus funcionários vivem de gorjeta. E quando você tira a gorjeta de um momento para o outro, e o gorjeta, eu vou te dizer assim, 70%, às vezes 80% da renda da pessoa. Diferença. Claro. Tá vendo, gente? Então não deixem de pagar o serviço, mesmo que esteja ruim. Importantíssimo. Lógico que não, mas assim, é importante. O salário é uma parcela pequena. Mas você foca bastante em serviço também, né? Foco bastante. Mas aí o que aconteceu? Essa galera ficou sem. E como é que eu posso mandar meu funcionário para casa, sendo que ele tem 60%, 70% a menos na renda? Por tempo indeterminado. Eu não concordei. E nisso eu me emociono, porque assim, é como se fossem meus filhos, entendeu? Aquilo que eu estava falando, da parceria que existe entre funcionários. Eles dependem de você nesse momento. É óbvio. E você tem que ter essa responsabilidade. Como é que eu vou pagar essas pessoas? Entende? Então foi um momento muito duro, né? E muitos negócios meus fecharam na pandemia. Porque, por exemplo, a Tasca não fazia delivery. Vamos inventar um delivery, entendeu? Levantar um delivery. Que dá a certo. pizzaria passou bem, Sim. bem entre aspas. Mas passou menos pior porque delivery de pizza, Já inclusive, aumentou porque as pessoas não saíam, não tinham o que comer, óbvio. Agora, um restaurante português que nunca tinha feito delivery, como é que faz? E uma padaria, que o ticket médio de uma padaria é R$15 ou R$20 na época, e a entrega custava 30. Pra você não valeu. Não, ninguém pede. Eu vou pedir um pão na chapa e um café para me entregar de manhã? Não vou. Entende? O que você faz? Então foi uma quebradeira forte o setor até hoje. A gente tem reuniões aí com o pessoal. O governo agora está tentando acabar com o PERSE de novo, sabe? Tá recente também, né? Tá recente, demora, porque assim, o que eu falo, um mês de prejuízo é como se você estivesse cavando com um pá. Aí o povo pega empréstimo, daí não sei o quê. Em um mês de lucro, você enche com colher, entendeu? É tipo isso. Então, assim, a gente ficou limitado várias vezes, durante vários momentos. A pandemia em São Paulo, aqui eu não sei como é que foi, mas... também, foi punk, todo mundo... Foi muito difícil, eu briguei bastante, fazer passeata na Paulista, fiz de tudo. Você é assim? Eu sou assim, eu sou inconformado, eternamente inconformado. Não, e com essa energia, né? Não, acho que é necessidade, te deixa enérgico, né? E o teu restaurante agora vai criar uma nova perna, vai mudar de lugar? Vai mudar, exatamente. Como é que vai ser isso? É o que eu falo, essa vida de restaurante a gente não tem sossego nunca, né? Não. Quando tá tudo bem, você fala, bom, agora vai. Puta, deixa na velocidade de cruzeiro, vamos tocando e tá tudo certo. Parece uma coisa, tipo, onde a Tasca tá hoje, vai virar um prédio. Então eles compraram a casa da Tasca, né? E a gente vai mudar agora, até o fim desse mês.
Mas vai ser bom também, né? Um frescor É novo, sempre bom, né? um local novo. É sempre bom dar uma arejada, né? Você Tipo, tá com boa energia, boa perspectiva para esse lugar novo. tô, apesar de ter me endividado mais um pouco, né? Mais um Porque, pouco. obviamente, não Tem é que fazer fácil uma outra mudar. reforma. Óbvio. Então, assim, é sempre difícil como é que eu vou dizer? Essa expectativa, né? Eu não sei o que vai acontecer. E a gente que trabalha nessa área aposta muito, né? Quer dizer, Vai aumentar o número de lugares? Não. aumenta um pouquinho o número de lugares, a gente vai mexer um pouquinho no cardápio. Eu acho que a Tasca da Esquina finalmente vai estar numa esquina, entendeu? Que é Não era esquina ali? Não era. É no meio da rua. Eu achei no que meio fosse da rua, esquina, né? assim, na minha cabeça. Acabaram as piadas, né? Então, assim. É, Tipo, tinha ouvido piada. um bocado, né? Tem até gente fala, como é que chama a Tasca da Esquina se não tá na esquina? Não, lá em Portugal tá na esquina. Lá é bom, agora você marca, vai estar nesse. eu Inclusive, foi uma coisa que você. Agora vamos procurar uma esquina. Não, foi Não, coincidência. foi coincidência. Mas eu tava mais tendencioso a achar uma esquina. É Claro. fácil achar um imóvel bom em São Paulo? Obviamente que não. Tá cada vez mais difícil, inclusive. Por conta do preço ou porque não tem o imóvel? As duas coisas, né? São Paulo tá virando um prédio só. Eu acho que assim, a gente vai morar num prédio, assim, é impressionante a quantidade de lançamentos e terrenos e coisas. Você passa numa semana num bairro, na semana seguinte, todo o comércio, as casinhas, etc. A pessoa vai ter que andar de helicóptero, né? Porque o trânsito não anda. Exato. Eu não sei o que vai acontecer. No quarteirão onde eu moro, pra você ter uma ideia, tem 4 prédios novos. Eu tô falando num quarteirão, Você mora perto de onde você trabalha? do lado. Ai, daí já facilita a vida, né? Sim. Agora acho Pode que eu ir vou a mudar pé. também. Pode ir a pé. Eu vou a pé. Não é? Claro, isso vale ouro. E o seu sócio lá de Portugal, ele vem pra cá, ele dá pitaco, Vem, ele tá super. acompanhando essa mudança? Sim, a gente fala quase todo dia. Ele vem muito pra cá. Quando ele não vem, ele manda os sócios. Porque na verdade ele tem um grupo lá, ele manda os outros sócios dele pra cá pra ajudarem, que também são cozinheiros. Então, assim, a gente trabalha muito próximo, apesar da distância, né? Como que foi pra ele lá em Portugal, o Tasca de Esquina, na pandemia? Foi. Então, diferentemente daqui, óbvio que foi ruim também, né? Não Sim. seria hipocrisia Não é o dizer ideal, que né? foi melhor. Não tem Claro. melhor nesse caso. Mas eu acho que lá, se eu não estiver enganado, não, acho que não estou. Eles fizeram o governo fez um programa de 1/3, 1/3, 1/3. Então, assim, o empresário assume 1/3 do problema, o governo assume o outro terço e o funcionário assume o outro terço. Então, assim, o empresário paga 1/3 do salário, o governo paga 1/3 do salário e o funcionário abre mão de 1/3 do salário. O que eu entendi foi isso. O empresário paga menos 1/3, entendeu? Então, assim, Pra dar uma segurada, né? só que é um país pequeno, entendeu? O governo é um pouco mais de esquerda, um pouco mais preocupado com essa questão lá do que aqui, eu acho. Então, assim, eles passaram menos mal, Menos mal. né? Mas, obviamente, também o Vitor sofreu com os negócios dele lá, porque, assim, de novo, é o que eu falei, quando você tem um mês de prejuízo, quando você está um dia sem trabalhar, ou quando você está... funciona terrivelmente dentro da estrutura de custo, né? Então, você imagina, ficar fechado e levantar deliveries, né? A gente se vira, faz o que pode, mas, assim... Antigamente, restaurante tinha uma margem de lucro bem razoável, onde você podia... Tinha muito, né? Tinha. Mas o que acontece agora? É imposto? É o quê? É um pouco de tudo, né? Não De existe mais. Não existe mais aquilo que alguns restaurantes viviam né? Que é a informalidade, né? No sentido tributário. Então, assim, hoje é tudo eletrônico. Então, assim, a sonegação acabou. Acabou entre aspas. Tem gente que continua. Mas, enfim, eu acho que você tem um negócio que depende de sonegação, então o negócio é ruim, né? Porque a tendência é que isso acabe, e obviamente está acabando, e era uma grande parcela na época de um percentual considerável de lucratividade. Sim. Sobrava dinheiro, papel, você não ia depositar no banco, você pagava todo mundo sem nota, aquelas coisas todas que... A informalidade era isso, lindo né? nesse aspecto, né? Então Sim. sobrava, aí vou te falar assim, pelo menos uns Muito 10%. Né? Outra coisa que mudou muito é a questão de encargos trabalhistas, né? As pessoas trabalhavam muito sem registro, trabalhavam, ou quando tinham registro, era um registro no piso da categoria e recebiam o restante por fora, né? Hoje as gorjetas são todas
registradas, então compõem o salário, né? Sim. Tem tributação em cima. Então, tudo isso vai diminuindo a margem, né? As empresas que vendiam sem nota não podem vender mais sem nota, óbvio. E isso encarece, porque o cara calcula o imposto em cima e vende mais caro para você. Isso vira uma cadeia. A Então, gente vê assim, várias dificuldades hoje em dia, né, para ter um restaurante, mas ainda assim é um negócio lucrativo. Esse teu livro vai dar dicas de como se tornar lucrativo, como errar menos, como de repente ser um facilitador para a criação de um negócio. o que eu quero no livro é que as pessoas não se estrepem. Tá, não cometam os erros que você já... Isso. E são duas coisas que eu acho importantes, assim, olhando de luneta, assim. Ter certeza se você quer fazer isso. Eu brinco muito que o restaurante é igual uma bicicleta na subida. Se você parar de pedalar, você vai descer ou cair. E não tem jeito. Uma vez que você começa a subir, você não tem alternativa de parar no meio, entende? Vai ter um prejuízo maior. Não tem. Ou você faz algo que, putz, eu tenho um programa para esse tipo de negócio. Porque não é como você trabalha num lugar, eu vou chegar, putz, eu quero ir embora, me dar minhas contas, Não ou dá. arrumei uma outra proposta. Tem outras coisas envolvidas, Não né? adianta. Fechar um Sim. negócio é terrível. Ainda mais quando é restaurante. Porque você tem clientes envolvidos, fornecedores e funcionários, como todo negócio. Mas assim, eu acho que tem um volume de gente que interage com você e que te faz mal nesse momento. O que eu quero dizer com isso? Eu já cansei de fechar e abrir, tentar e fechar e pensar em fechar e não fechar. Por quê? Você está certo que, puta, esse mês eu vou fechar. Você tem um mês espetacular. Você tem um mês que algum jornalista foi lá e escreveu uma crítica ótima. Você tem um mês que um cliente vai lá e fala horrores para você de coisas boas, sabe? Tipo, E aí você te lembra de elogia. tudo que você já teve, E aí né? você fala assim, putz, eu acho que eu vou manter mais um pouquinho, sabe? Sim. Porque você se envolve, né? O restaurante é uma coisa que você dedica muito da tua personalidade, da tua essência dentro daquilo, né? Sim. É como se você fizesse um filho, né? Você não quer desistir dele. Não. Então você insiste bastante. Então a primeira pergunta é: você quer ter um filho? Você quer ter um restaurante? Porque isso vai durar muito tempo. Vai ser difícil de você sair. Para fechar precisa ter muito dinheiro também, né? Então assim, é uma coisa a se pensar. Então a primeira coisa é assim, puta, pensa bem se você quer isso. Então você lê o livro, você vai ver tudo que acontece, ou o que aconteceu, ou o que continua acontecendo, e vai ter um parâmetro ali, puta, encararia esse tipo de coisa. Sim. Eu vivo muito bem com adrenalina. Eu ando de moto, eu corro de carro, eu faço tudo. Porque para mim é uma coisa que eu convivo muito bem com o risco. Tem gente que não. É estilo também, né? É estilo. E se o cara não convive bem com o risco, nem entra na área. Você acha que a pessoa, além do seu livro, ela vai conseguir identificar se Eu ela... acho que sim. Acho que eu... Espero que tenha alguma utilidade nesse sentido. Você está escrevendo o próprio punho ou você contratou alguém para Não, escrever? eu mesmo estou escrevendo. Tem título já? Ainda não, porque esse é um assunto que eu estou discutindo um pouco, mas ainda não. E você tá consultando outras pessoas para... Sim. acho que eu vou escrever isso aqui que você acha. Sim. O pessoal da sua família que trabalha. Sim, ele já está todo estruturado. Tá. Os capítulos estão prontos, assim, títulos e objetivos de cada um. Tem mais da metade escrito. Eu estou mais devagar agora porque estou nessa mudança da task, então assim, não estou tendo tempo para escrever, mas eu quero terminar ele até o final do semestre. Então, assim, enfim, só respondendo a tua pergunta aqui. A primeira coisa é dar o tom do que é ter um restaurante. Você quer entrar na área? Ok. E a segunda coisa é evitar o que acontece com a maioria das pessoas que empreendem na área, que é depositar todas as fichas da vida, ou numa economia, ou de um apartamento, ou de uma família inteira, dentro de um negócio. E correr o risco de não se ater a alguns pequenos detalhes que podem te salvar no futuro. Né? Sim. Tipo um contrato de locação. Entende? Até isso tem que analisar antes de fechar o lugar. Tudo. A tua relação com o teu sócio, teu acordo societário. Então, isso sócio acho que é uma coisa... Eu pensaria assim, tipo, a coisa mais difícil de ter um negócio, acho que é sociedade, você não acha? Porque, claro, não tenho dúvida. É onde o mais... São duas ideias totalmente diferentes. Você, então, que foi criado aqui por uma família, que já vinha de restaurante, o cara chega lá com uma outra tradição de Portugal, outro pensamento. Então, mas tem coisas que são legais, porque a sociedade ela tem que ser complementar. Pessoas iguais numa sociedade não adianta nada. Então, melhor não ter.
As pessoas têm que ser complementares. Eu sou bom na cozinha, você é bom de gestão, ok, podemos ser sócio. 2 bons cozinheiros, Não não, precisa. nem 2 bons gestores. Porque ninguém Sim. entende nada de cozinha, entende? Daí cada um faz a sua parte. Então, cada um faz sua parte. Eu cuido de gestão, o Vitor Sim. cuida de cozinha, tá tudo certo, entendeu? Tudo certo. Então, assim, a sociedade tem que ser complementar, esse é o primeiro ponto. E o segundo é acordar muito os objetivos que você tem dessa sociedade. Por quê? O que, que você quer? Para que você quer ter um negócio? Qual o objetivo final? É ganhar dinheiro. Sim, Não, mas a que custo? né? Não, eu acho muito legal, né? Quem para de trabalhar como funcionário vai empreender e acha que vai também trabalhar acho. menos. Eu acho lindo. Primeiro, não Não trabalha existe. menos e não tem certeza de nada. Não existe. É, Eu adoraria ser uma funcionária, gente. porque o objetivo de um restaurante, esse é o grande ponto. Ninguém abre um restaurante para fechar. Óbvio. É uma dor muito. Porque o problema é esse, ele não é um negócio que vai durar especificadamente determinado tempo, entendeu? Eu vou montar um negócio por 3 anos para ganhar Não, dinheiro. é o negócio da vida, né? E abrir muitos restaurantes, você acha o quê? Então, eu ia É um chegar tiro aí. no pé ou é. Tem muita gente que faz, né? Tipo, tem um restaurante muito bom, aí abre ali uma portinha de tal coisa menorzinha, e aí abre um delivery pequenininho numa dark kitchen, e aí abre não sei o quê. Isso é uma forma de ter um lucro um pouco em cada lugar, ou como é que é? Então, vou tentar É. te explicar. Minha pergunta foi horrível. Isso é quase um capítulo do meu livro. Mas assim, o que que acontece hoje? Hoje, né? Hoje no sentido de dizer... A gente está falando de sociedade. Ok, eu monto uma sociedade com alguém. E eu já recomendo assim, esses sócios têm que ser complementares e tem que ter basicamente os mesmos objetivos. Por quê? Objetivos e eventualmente a mesma quantidade de grana, tá? Porque sócios que Senão têm um vai muito mais trabalhar dinheiro mais, com o que outro tem menos, menos né? dinheiro, isso normalmente pode dar problema se acontecer algo errado. E normalmente acontece. O que eu quero dizer com isso? Tem que definir bem os objetivos. O que a gente quer com esse restaurante? A Tasca. Quer ser o quê? Uma unidade da Tasca em São Paulo é suficiente para São Paulo? É. Ela vai ser só uma? Só. Vai ter filial? Não. O que der no final do mês? A gente divide, Já tá tudo estabelecido. a gente guarda, a gente faz o quê? Tem que ter essa definição antes. Olha. Senão vai acontecer o quê? Eu quero ter 10 tascas em São Paulo. Não, eu só quero uma. Acabou aí o negócio. É a mesma coisa com casal e com filho, né? Exato. Eu quero dividir Eu não no quero fim ter do mês filho. tudo, porque eu tô com 3 filhos na escola. Eu preciso de 100% do resultado dividido. Não, a gente tem que fazer um fundo de reserva durante 2 anos. Ou tem que pagar um investidor, ou tem que não sei o quê, e vamos dividir só 50%. Inclusive, na pandemia, isso foi super importante, né? Claro, claro. Entendeu? Então, assim, definir esses objetivos, o acordo societário é uma das coisas mais importantes. Se faltar dinheiro, quem põe? E quanto põe? E se não tem para pôr, o que acontece com quem não põe? Vai para Olha que banco? interessante. Vai para banco? Pode ir para banco? E se o banco não der crédito? E se o crédito do banco for muito caro? É um planejamento bem complexo, né? E as pessoas não falam sobre isso. Vamos abrir, bora. Porque é muito lindo você falar sobre restaurante quando você está montando. Eu vou pintar essa parede de azul. Eu queria que na porta tivesse 2 florzinhas. Eu vou botar um vaso aqui. Putz, na cozinha, vamos comprar esse equipamento que é tão legal. Eu gosto tanto dessa louça. Sabe? Quer dizer, tudo lindo, tudo maravilhoso. Vamos botar isso no cardápio? Vamos. Essa comida da minha avó, não posso deixar de pôr. É lindo. Que a gente vai atender nossos amigos, vamos encher, vamos botar na mídia, vamos fazer um Instagram bonitinho, tirar foto, etc. Isso é lindo, a parte mais gostosa. Criar conceito, sabe? Criar o cardápio, pensar na decoração, Essa é a parte na legal do ambientação. negócio. É gostoso. E é importante também, tem que ter, né? Não tenha dúvida, é importantíssimo. Eu estou falando nesse tom meio assim, mas eu falo que o cardápio é a espinha dorsal. Sim. Monta o cardápio, porque você tem que ver o equipamento que você vai usar, o preço que você vai cobrar, o fornecedor que você vai ter. O cardápio é ali que vai... Começa pelo cardápio. Sempre. Eu acho. Na sua opinião, né? Na minha humilde opinião, é sempre o cardápio. Experiência, mas gente, pelo amor de Deus, né? Se você não tem um cardápio bem resolvido, você já começa errado. É uma coisa um pouco óbvia também. Tem um ingrediente para cada prato, um conversa com o outro, enfim. Conceito, Tem conceito, enfim. Mas enfim, aí, o que eu ia dizer? Porra, essa é a parte boa. Sim. E é gostoso. E a gente está envolvido nisso num primeiro momento.
Aí você faz tudo isso e nunca parou para conversar sobre o que fazer com a sua sociedade depois que estiver funcionando. Mas tá falando exatamente o casamento. Pois. Todo mundo casa, é lindo. É lindo E casar. depois se separar, né? É lindo. Não, eu sou casada com advogado, eu sei como é que funciona depois. Pois, faça um bom contrato. Não tem contrato, né? Faça um bom contrato. Edrei, a gente vai conversar 2 horas aqui, né? Porque você Fácil. tem história. Eu tô ansiosa para ler esse livro, porque eu realmente me interesso muito pela área de gastronomia. E eu acho que esse livro aí vai trazer muita informação que a gente não tem. Eu tento falar e falo até um pouco. Tem umas coisas assim que são. Que deveriam ser impublicáveis, sabe? Mas você vai falar no livro. Mas eu vou falar porque eu morro de sincerocídio, entendeu? Mas eu acho que às vezes Sabe por que ele tá falando isso? Porque ele é taurino igual a mim. E eu entendo exatamente o que ele tá falando. A gente morre pela boca. De 2 formas. Uma falando e outra comendo. O taurino é assim. Ele faz aniversário dia 23 e eu dia 24. Já fui convidada até pra festa, que eu não sei nem se vai ter. Mas você acha que vai rolar sincerão nesse livro? Eu acho que sim, e tem que ser. Porque também não adianta você ler um livro com a pretensão que eu tenho que ele seja, que é para evitar que as pessoas que queiram empreender, ou que até que estejam empreendendo. Eu tenho muito amigo que liga para mim e fala assim, puta, Edri, vem aqui me dar uma ajuda. Eu vou, escuto, tento entender o que está acontecendo. Faz consultoria também, não? Eu cobro muito caro para fazer, entendeu? Eu faço se quiserem, né? Mas assim, porque eu já tive um caso engraçado que uma pessoa me procurou para dar consultoria. Falei, olha, tudo bem, minha hora é essa, enfim. Que caro, não sei o que lá. Falei, olha, você está na fase de comprar de projeto, né? Estava fazendo um projeto de uma cozinha, de um restaurante, etc. Eu já olhei o seu projeto. Você está achando caro? Você vai perder dinheiro aqui bem. Não, longe de querer me gabar de alguma coisa. Sei lá, acho que na época custava $8.000 mais ou menos. O meu preço, vai. E aí, que dá hoje, vamos falar em R$40.000. E a pessoa falou, não, muito caro, muito caro. Eu falei, tudo bem. Ela parou a obra e fechou antes de abrir, porque tinha estourado o orçamento, que não era pouco. E só depois eu fui lá ver o espaço, a coifa que ela colocou no sistema de exaustão, ela gastou mais ou menos uns R$200.000. E nem precisava. Não, não é nem que precisava, o fornecedor ali era mais caro. Eu acho que as pessoas que quando entram na área também, tem algumas empresas um pouco sacanas aí que o cara não sabe quanto custam as coisas, acabam dando uma forçadinha, mas ali tinha R$40.000 de diferença de preço, minimamente só na exaustão. Eu estou falando de um item. Que poderia ter sido Então, trabalhado melhor. E é assim, e as pessoas, e é aquilo que eu falei, na hora que o cara está entusiasmado, ele vai. Ele vai, compra coisas que não precisa, que nunca vai usar. Aliás, compra equipamento que eventualmente o cara compra um Josper, entendeu? E não tem um item para colocar lá, entendeu? Compra um forno combinado de R$80.000 e não vai usar, entendeu? Vai usar como um forno normal. Sim. Entende? Então, assim, por isso que é caro. Se paga, entende? Sim. Então é isso, quer dizer, eu não faço, mas... Consultoria, mas se pedirem... que assim, eu acho chato, assim, no sentido de... vamos comprar o livro que vai estar melhor. Você acaba criticando, às vezes, um projeto que o cara gastou uma grana, sabe? Tipo, puta, teu layout tá horroroso, entendeu? Mas assim, você tem já o know-how, né, pra falar. Eu acho isso importante. Tem Talvez isso, você né? economize as coisas antes da pessoa fazer o projeto. Eu Deve acho. ser mais interessante. Mas, enfim, cada um é cada um. O que eu gostaria no meu livrinho é que as pessoas lessem e entendessem um pouquinho do que tem que ter um pouco de atenção para evitar coisas piores, sabe? Eu já passei por coisas que eu talvez não precisasse ter passado. Todo mundo, né? Então. Vivendo isso, e aprendendo. A gente quer conhecer você um pouquinho melhor. Sim, umas coisas básicas, assim. Por exemplo, qual é o seu prato favorito? Putz. Eu sempre faço essa Eu porque eu acho muito legal, porque eu quero saber o que eu... Eu sou um caçador de steak tartar. Ou de Você carne cruda, enfim. E qual foi o melhor que você já comeu na vida? Você faz? Não, eu não faço. Você quer dizer em São Paulo, assim?
Onde você acha Não, que eu tem o gosto melhor? muito do Tom Tom, que é um restaurante que tem lá no Jardins, que é do Gustavo. Gosto muito do steak tartar dele. Muito bom. O do Issi também é muito bom, do Issi Bistrô. Sei lá, eu gosto de vários, assim. Eu gosto do prato em si, entendeu? Você sempre, se tiver, você É vai igual pedir. pizza, né? Pizza, Aham. putz, é que eu brinco que é igual sexo. Mesmo quando não é bom, quer dizer, como é que eu falo? Quando é ruim, é bom. Mesmo quando é ruim, ainda é bom. Ainda é entendeu? bom. E steak tartar, você acha que sempre vão acertar? Eu acho difícil errar, né? Porra, né? Não tem nem cozinhar, né? É. Tipo, Carne ruim. não, mas, então, pois é fácil, vai, não é. Tem detalhes importantes, não tenha dúvida, que fazem toda a diferença. Mas é o que eu gosto muito. E tiramisu também, eu sou outro caçador. Sério? E onde você come tiramisu bom? Porque eu também não como muito tiramisu bom. Tá difícil, né? Eu não como muita coisa. Eu, quando eu vou pra fora, eu só como tiramisu. Eu fiquei agora na Itália um tempo, todos os Bom, lugares mas eu aí comi você foi tiramisu. pro lugar do tiramisu, né? Então eu vou caçando. Assim, tipo. O melhor tiramisu que eu comi, inclusive, foi na França. Olha que curioso. Num restaurante que o chefe era português. Olha que loucura. Aquilo é globalização, né? Isso. Chama Petit Ferdinand o restaurante. E tinha um Olha. tiramisu ali que eu não esqueço até hoje. Cara. Muito bom. Impressionante. E o que você não come? Comida ruim. Não, verdade, eu não tenho que eu não como, eu não descobri ainda. Taurino, acabei de falar, gente. A gente não Não, come quando tá ruim. Até na Tailândia eu comi inseto, como tudo. Tudo. Tudo, sem dó. Grilo. Grilo, super. Eu não quero comer grilo. Comi ovo milenar. Já comeu? Não. O que é chinês. ovo milenar? É um ovo que fica numa caixinha, ele já fica até quadrado. E aí? E ele fica numa Apodrecendo? infusão, fica preto. Mas ele tá com shoyu, alguma coisa assim? Não, ele fica preto por conta, ele vai absorvendo. É um ovo com casca. Você comeu isso? Comi. E tinha cheiro do quê? Dele. De lixo. É esquisito. Mas é bom, assim, é bom. O que eu quero dizer com bom? Pra experimentar. Eu gosto de gostos diferentes, entendeu? De Sim. coisas estranhas, assim. sim. Eu não tenho problema para comer. Já comi pepino do mar, que foi uma coisa horrorosa, tanto em textura quanto em sabor. Mas eu queria provar, entendeu? Entendi. Assim, óbvio que você vai falar, puta, não, se eu ver no cardápio, pepino, nossa, vou comer pepino do mar. Não vou. Entendeu? Mas eu dei um check no prato para dizer assim, E você tem um viaja, gosto esquisito. você viaja um monte. Gosto. Qual foi o melhor restaurante que você já comeu? Nossa, é tipo inesquecível. Preciso voltar, já voltei. Putz, difícil essa pergunta, né? Difícil. Porque eu já comi bem em vários lugares. No Japão já comi muito bem em alguns lugares assim que você não dava nada na porta. Te surpreenderam. É imbecil, assim. Mas teve um na Inglaterra que eu gostei muito, que eu não vou lembrar o nome, mas eu fui no restaurante do Hell's Kitchen lá, como é que ele chama? Sei, o Gordon Ramsay. Eu já fui também. No Ramsay's. Aonde você foi? No Gordon's, aliás. Não, mas no em Gordon's. qual? Em Londres. Em Londres, eu fui também nesse. E tinha até dress code, né? Eu, como ando sempre assim, nem Não, mas uma eu fui maloqueira. simplinha, fui no almoço. Mas eu fui jantar. Eu fui normal, como eu tava. aí eu cheguei e eu não podia entrar porque eu tava sem blazer, né? No almoço não tem. Aí o recepcionista lá foi todo simpático. Não, a gente tem alguns aqui pra emprestar. Tá bom. Botei o blazer, fui lá, sentei à mesa. Já achei, puta... Saco, nem queria ter vindo. Né? E comeu muito bem. Eu comi muito bem. Cara, comi muito Carne. bem. Eu fiquei surpreso. Eu fiquei sobre o menu degustação e eu fiquei surpreso. Eu achei que quando passou pela porta com essa frescura, tudo tal, Não ia ser legal. falei, puta, vai ser aquele restaurante chato e ruim, né? Aham. Cara, eu fui extremamente surpreendido pelo serviço e pela comida. Tão legal, né? E eu saí, enfim, eu acabei contando que eu tinha restaurante, aí o gerente me levou na cozinha, eu falei com o pessoal da cozinha, foi divertidíssimo, assim. Tipo, uma noite bacana. Esse tipo de coisa aumenta a experiência, né? Super. é? Porque Tem é um que eu acho que assim, Pô, vamos lá ver a cozinha. eu cheguei com a expectativa alta e tomei uma decepção na entrada. Então a minha expectativa baixou num grau péssimo. E aí eles consertaram essa expectativa, entendeu? Então me deram o cardápio todo assinado. Aí você por veja que eles, é foi porque super legal. em Londres, né? Aqui no Brasil já não tem um restaurante que você precisa estar de terno. Aí você vai comer, sei lá, Acho que não, no né? Dom. Você pode entrar de camisa. É. Não tem. Mas eu acho que bermuda não, né? Sei lá. Não, bermuda não, mas assim, um blazer não, né? Isso é mais coisa navio, tem muito isso, esses Mas acho restaurantes que- mais
Talvez na França. Eu acho que não é uma coisa muito. Eu não sei, não é um tipo de restaurante que eu frequentaria ou Não, frequento, entendeu? mas gostou. Eu gosto mais de comida de rua, assim, sabe? De comida E qual foi a melhor mais... comida de rua que você já comeu? Na Tailândia, né? Tailândia. Tailândia, eu fiquei um tempo na Tailândia que eu já estava quase me sentindo um tailandês, assim, porque eu andava na rua e estava tudo bem, porque a Tailândia choca num primeiro momento, né? Você acha meio bagunçado, meio confuso, né? Aquela coisa, carro, moto, barraquinha, gente na Sim. rua, um povo esquisito, assim, no sentido de Uma poluição movimento, visual. né? Visual, muito confuso. Eu fiquei meio chocado no começo, mas no final da viagem eu estava tão à vontade, assim, eu não comia mais em restaurante, eu comia tudo na rua. Adorava. Eu adorava, fiquei amigo de um cara que fazia um omelete, um ovo mexido, sei lá como é que ele chamava aquilo. Tinha uma chapa assim, sabe? Uma coisa não era nada bonito, né? Sim. Misturava tudo, o ovo com não sei o que lá, fazia uma puta uns... Nossa, um mexidão de ovo assim, que era maravilhoso, maravilhoso. Ai, queria muito ir. Era um x-tudão, assim, sabe? Pra nós que gostamos de comer, qual o melhor lugar do mundo, você acha? Tipo, você tem que visitar, que você vai comer bem, você vai aprender. Eu acho que assim... Puta, difícil essa pergunta também. Eu gosto muito da Itália, acho que pela ascendência, né? Enfim, meu pai é italiano, minha mãe, enfim, eu tenho acho que algum carinho especial e até um pouco aquilo afetivo, né? Sim. Pela comida italiana. E acho que na Itália se o restaurante existe há mais de 5 anos, pode entrar porque o italiano iria gongar esse restaurante se ele não fosse bom. Então, assim, eu acho que tem um pressuposto ali de que se o restaurante tem mais de 5, 10 anos, você pode apostar que você vai comer minimamente bem. Então, eu acho que na média, a Itália é um lugar interessante. Porém, o Japão, para mim, é o lugar que mais respeita a comida, o ingrediente, a tradição, assim, sei lá, o cuidado. O Japão é fora da curva nesse aspecto. Né? Você vai comer um bentô no Japão, que é uma comida na tese simples, tem um trabalhinho de uma florzinha feita com a cenourinha aqui no cantinho, tem como é que chama? Aquele negocinho da dobradurinha lá que eles põem no Origami? Hã? Dobradurinha, eu lembrei de origami. Um origamizinho de papel no cantinho, sabe? É uma coisa, eu acho que eles têm uma devoção pelo alimento. Sim. Que quando eles reproduzem isso e entregam para você, é meio uma viagem, assim, sabe? Tipo, eu respeito muito esse trabalho que existe por trás da comida, sabe? O cuidado que tem com o ingrediente, sabe? Você sente a diferença, né? E eu acho que isso reflete muito na qualidade da comida, sabe? Não é uma coisa feita, entendeu? De qualquer jeito. Então, esse cuidado acaba refletindo. E fora que eles têm ingredientes espetaculares, eu lembro de numa loja lá no supermercado, sei lá, tinha uma manga dentro de uma caixa, assim, uma caixa de tipo de presente, com laço, tudo. Custava $100 uma manga. O que era? Era uma manga? É uma manga. Uma manga. Aí eu fui perguntar, mas por que custa tão caro? Não, porque eles pegam a mangueira e querem tirar a melhor manga. Essa é a melhor. E cortam e podam, não sei o que lá, um cuidado danado, acompanha o crescimento da manga. Sabe? Quer dizer assim, aí pega e põe numa caixa, sabe? Isso é uma coisa que você fala assim, porra. É uma valorização do produto absurda. E é só uma manga. Sim. Entendeu? Então, isso... como é que eu vou dizer? Eu tiro o meu chapéu, valorizo mesmo. E acho que lá se come muito bem. Com certeza, sem dúvida. Sem dúvida. Ederei, pra gente finalizar aqui, antecipar teu livro, qual é a dica de ouro para quem tá começando? Você como um restauranteur com quase 40 anos de mercado, 35, para ser mais exato. Não me envelheça. Né? Qual é essa dica de ouro, assim? Se você estivesse começando hoje, o que você deixaria de mensagem? Qual é a minha câmera? Aquela? A camisa. Você tava o dia inteiro. Me dê as imagens. Né? A primeira coisa. São tantas coisas que não dá. Eu vou tentar ser sucinto, senão eu passo mais um podcast só explicando o que tem que tomar cuidado. Mas eu acho que mais do que a dica sobre negócio, eu vou te dar uma dica da vida, assim, tipo... Veja bem se é isso que você quer para sua vida. Restaurante não é fácil.
É um tipo de negócio de uma complexidade ímpar, assim. Eu não conheço nada tão complexo. A gente até estava falando Tava antes, falando sobre os uma riscos, fábrica, tudo uma que você fábrica tem. produz um produto para entregar daqui, não sei, uma loja de serviço, faz o serviço. O restaurante é tudo isso ao mesmo tempo e junto e muito rápido e com uma coisa importante que é comida. Que depende de várias Que pessoas. você vai consumir, né? Você vai sair, é uma arte que se consome, né? Então assim, você põe para dentro do seu corpo, entendeu? Então assim, quando você para analisar o que é um restaurante, é um negócio meio único assim, eu não consigo achar similar em termos de complexidade. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que entender é se você tem disposição e disponibilidade para isso. Para dar tudo pro negócio. Eu quero te dizer que muda a sua vida, Sim. entende? A minha vida é diferente da vida da maioria das pessoas. Porque eu tenho restaurante. Eu trabalho sábado, domingo. À noite, quando todo mundo está se divertindo. Eu não tenho certeza se eu vou ganhar dinheiro ou não. Eu não tenho certeza se o meu restaurante vai durar ou não. Eu não tenho certeza de absolutamente nada. Tem muita então, gente assim, que depende de você. Tem muita gente que depende de mim, entendeu? Você tem responsabilidades imensas, Sim. enfim. Então, eu acho que é uma questão muito mais de posicionamento de vida. E é aquilo, não é assim, eu não gostei, não quero mais. Não dá. Dá se você tiver dinheiro. Tem gente desaforada que vai lá, tudo bem, fecha e tudo bem, tem dinheiro para fechar. Mas não é o que acontece na maioria das pessoas. E eu vejo gente que acaba fechando a porta, cheio de equipamento lá dentro, perdeu um monte de dinheiro e não sabe o que fazer. Desesperador. Então, assim, veja se é isso, porque uma vez que começa é difícil... É o teu filho, né? Exato. Como o Mário Prata que dizia, né? Filho é bom, mas dura muito. Né? Dura muito. Então, o restaurante é igual. Cara, obrigada. Eu amei conversar com você. Espero o próximo que você já volte pra gente conversar mais. Claro. Se você gostou... Deixa o livro ficar pronto, aí eu mostro a capa e o nome, porque eu não sei o que eu vou fazer ainda. Segue o Edrey Momo aqui, pra saber o lançamento desse livro, que eu tô bem ansiosa. Não me impressiona. Eu tenho muita pressão na vida. Obrigada, Edrey. Imagina, obrigado a você, Dani.